promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, boa noite, queridos irmãos e amigos de Boituva. Privilégio para mim poder me dirigir a vocês no culto desta quarta-feira, né? E partilhar aqui um pouco da palavra de Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Josué pelo convite. Um grande abraço, pastor Josué. Obrigado aí pela oportunidade de falar às suas ovelhas, né, do distrito aqui de Boituva. Grande abraço também, irmã Dagmar, a pequena Stephanie também. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês continuem sendo uma bênção aí para esse distrito, né? Pastoreando esse rebanho que Deus deu a vocês para cuidar. Pastor Josué, sabia que Boituva é um lugar que me traz boas lembranças. Depois de ordenado no final de 2012, o meu primeiro casamento, ou o primeiro casamento que eu realizei, foi aí na central de Boituva, né? Do casal o Eliezer e a Lilian. Né, eu acredito que eles estão por aí ainda, né, fazem parte aí do distrito, estão morando por aí. Aproveito para mandar um grande abraço para eles, né? Foi no dia 28 de julho de 2013, né? Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem aí, viu, Eliezer e Lilian? Mas foi um momento muito marcante, né, na minha vida, no meu ministério, primeiro casamento realizado, de um casal muito querido também, né? Me lembro muito bem deles, né, da família toda, da Lilian principalmente, né, o irmão Eliel, a irmã Janete, a Laine, a Aninha também, eram na ocasião membros de Votorantim, né? Eu era pastor ali em Votorantim, então tenho essa boa lembrança aí da igreja de Boituva. Ela não havia sido reformada, que eu sei que foi hoje, né? Tá muito bonita, mas já era uma igreja muito bonita, então eu me sinto de certa forma em casa aí, porque me traz boas lembranças Boituva, né? Então um grande abraço aí para a família, né, do irmão Eliel e a irmã Janete, enfim, e o Eliezer e a Lilian também, né? Um grande abraço para vocês. Eu trago um abraço também dos nossos irmãos aqui do distrito do Jardim São Sebastião de Hortolândia, né? Temos aqui 5 igrejas, estamos aí nos preparativos para a retomada dos cultos, né, presenciais. Inclusive, me parece que hoje, né, pastor Josué, é o último culto online aí, né? Parece que a partir de sábado já vai ter o culto presencial de volta, né?
Que Deus abençoe aí essa retomada, né, das atividades de vocês também. Mas, queridos, eu quero partilhar com vocês nesta noite um assunto que eu gosto muito, que está registrado num livro ou numa carta da Bíblia, que eu gosto bastante também, que é a carta de Paulo aos Hebreus. Então pode abrir aí a sua Bíblia em Hebreus, e eu vou ler com vocês, vou meditar ali no capítulo 10, dos versos 32 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39. Enquanto você encontra aí o texto, permita-me fazer uma breve introdução assim sobre Hebreus, para que a gente possa compreender melhor o tema nesta noite. Vocês sabem que os cristãos hebreus, a quem essa carta foi dirigida, eles são cristãos oriundos eram cristãos oriundos do judaísmo, né? E com a pregação dos apóstolos, Paulo e outros, enfim, eles se converteram do judaísmo para o cristianismo, ou seja, aceitaram Jesus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. E depois, então, de considerarem a palavra de Deus, depois de entenderem ali os detalhes relacionados às profecias messiânicas, eles receberam com muita alegria a mensagem de que Jesus era o Salvador do mundo, né, o Messias, em quem ali se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Mas algo, queridos, estava acontecendo com eles na época em que esta carta foi escrita, muito semelhante do que acontece conosco nos nossos dias também. Junto com a mensagem de que Jesus era o Messias, eles receberam também a mensagem de que esse Messias voltaria em breve. Mas o tempo estava passando, né? Acredita-se que havia se passado ali em torno de 30 e poucos anos depois da ascensão de Jesus. E aquela promessa que foi anunciada a eles, de que Jesus voltaria, de que muito em breve ele viria nas nuvens dos céus, estava demorando para se cumprir. E o que aconteceu com eles, infelizmente, acontece com muitos de nós hoje, como já mencionei. Eles estavam voltando, queridos, às antigas práticas. Voltando às práticas anteriores que tinham antes de aceitar a Jesus como Messias, o Salvador. Voltando ali a realizar cerimônias, enfim, estavam desconsiderando a fé que haviam abraçado. Então a carta, né, dos Hebreus é escrita com o objetivo de ajudá-los a não desistir, para que eles pudessem permanecer fiéis. E se é uma mensagem, queridos, que é totalmente atual para nós hoje, é a mensagem também de que nós não devemos desistir. Né? Aguardamos Jesus já há um bom tempo, ele ainda não veio, mas vai vir. Mas o que aconteceu com os hebreus naquela ocasião não pode acontecer conosco, queridos. Então, eu quero me ater a esses textos que eu mencionei para vocês, Hebreus, capítulo 10, dos versos 32 a 39, para tirar algumas lições do que Paulo escreveu para aquele grupo na ocasião, o que significava para eles essas palavras na época e o que isso tem de significado para nós nos nossos dias, queridos, para que nós também sigamos firmes até o dia do cumprimento da volta de Jesus. Então, Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, nós lemos assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o verso 37, então, diz assim: Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. E o verso 39 encerra a sessão então dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Lindo texto, não é mesmo? Acredito que você já tenha lido algumas vezes e Deus já tenha falado ao seu coração através desses textos mais de uma vez. Mas vamos permitir que Ele fale ao nosso coração também nesta hora. Queridos, aqui o escritor de Hebreus pontua algumas coisas interessantes que foram muito úteis para o reavivamento da fé daquele grupo no passado e que são extremamente relevantes para o reavivamento da nossa fé nos nossos dias também. A primeira coisa que nós encontramos nessa seção aqui de textos é que Paulo chama a atenção dos seus leitores para algo que aconteceu no passado. E ele começa ali no verso 32 dizendo, né, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Queridos, esse é um exercício que constantemente você e eu precisamos fazer. Eu não sei quanto tempo você abraçou a fé, a mensagem da palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que foi recém-batizado, foi batizado este ano, foi batizado ano passado, mas talvez eu esteja falando para alguém que foi batizado há 20, 30, 40 anos atrás, ou mais até. Eu não sei quanto tempo faz que você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Mas independentemente do tempo que faça, uma coisa é certeza. Se você olhar para trás, ainda que não seja assim um passado tão distante, você vai perceber a atuação de Deus na sua vida, como Deus agiu na sua vida num passado distante ou não tão distante assim, como você enfrentando situações semelhantes a que você enfrenta hoje, por exemplo, Deus conduziu e hoje você olha para trás e pensa assim, puxa vida, aquela vez eu estava com um problema sério na família, estava com dificuldades no emprego, estava com problemas no casamento e eu orei, confiei em Deus e Ele conduziu a minha vida, direcionou a minha vida e hoje estou aqui, estou bem de saúde, estou bem com a família, estou bem no trabalho. Eu não sei quais foram as dificuldades que você já enfrentou no passado, mas uma coisa eu sei que Deus esteve com você no passado, eu sei que Deus atuou na sua vida no passado, eu sei que Deus conduziu a sua vida no passado a ponto de você chegar na situação de hoje aqui. E se Ele fez isso no passado, queridos, Ele vai continuar fazendo no presente e no futuro também. O poder de Deus não se esgota, não se esvai com o tempo. Então, o que esse texto nos diz, o que ele disse para os seus primeiros leitores na época, é que mesmo tendo já sofrido, e aqui ele menciona, né, que eles sustentaram lutas, sofrimentos, foram perseguidos por causa da mensagem que haviam recebido, foram muitos torturados, expulsos de casa, mas eles estiveram firmes naquele tempo, eles não desistiram. E agora Paulo chama a atenção deles. Olha, lembra do passado, lembra do que aconteceu no passado, lembra de como você ficou firme com Deus. Pois é, então não é hora de desistir, fica firme, né? E isso serve, como eu estava mencionando, absolutamente para nós, queridos. Lembra do seu passado, faz esse exercício hoje. Depois que terminar o culto aqui, você for para a cama, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, olha para trás, começa a ver as coisas que Deus fez no passado e pode ter certeza que se você está enfrentando situações semelhantes ou ainda que sejam diferentes, Ele vai fazer no seu presente também. Há um texto, né? Um célebre texto da Ellen White, que nós conhecemos muito bem, que nós nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos da maneira que Deus nos guiou no passado. Então, esse foi o primeiro recado de Paulo para aquele grupo. Esse é o primeiro recado para você, querido irmão e irmã, nesta noite também. Primeira coisa, lembre-se de como Deus já atuou na sua vida no passado. Na continuidade do texto, queridos, nós chegamos no verso 34 agora, e aqui está escrito assim, né? Porque, no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A palavra que é usada aqui para traduzir do original grego para o português, queridos, ela tem um significado muito interessante aqui, a palavra abandoneis. Na verdade, na íntegra da palavra, ela significa não jogue fora.
Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, não jogue fora, portanto, a vossa confiança. No passado, como nós estávamos conversando há pouco, você teve confiança. Lembra quando o seu filho de repente estava doente e não havia mais o que fazer? Parecia que não ia ter jeito mais, você ia perder seu filho, ou ia perder o seu casamento, ou ia perder alguma coisa, mas você se ajoelhou diante de Deus, você fez um plano de oração, você confiou em Deus, e Deus, com o tempo, com o passar do tempo, as coisas foram se acertando. Lembra quando você talvez teve que confiar em Deus porque estava perdendo a família pelo fato de ser fiel a Deus, estava perdendo algo que é muito importante, que você considerava importante para a sua vida, mas você confiou em Deus, que Ele era infinitamente capaz de fazer muito mais e melhor daquilo que você imaginava. Esse grupo a quem Paulo escreveu naquela ocasião havia exercido confiança em Deus no passado. Mas agora eles estavam desistindo e Paulo disse assim, olha, não abandone a confiança de vocês, não joguem fora a confiança de vocês. Queridos, tantas vezes você confiou em Deus para devolver o dízimo, mesmo com o salário pequenininho, confiou em Deus para guardar o sábado, confiou em Deus para ser leal a Ele, confiou em Deus para fazer a vontade dEle. O tempo, queridos, não muda nada. O tempo apenas nos faz com que nós nos amadureçamos, melhor dizendo, né? Não permita que o tempo ou essa aparente demora de Jesus faça com que você perca a confiança. Eu peço que você considere nessa noite. Da mesma forma que você confiou no passado, continue confiando em Deus. Não deixe de confiar nele. O braço de Deus é tão poderoso como num passado distante ou não tão distante na sua vida, como hoje é. A força de Deus não diminuiu, queridos. Continue confiando nele. Não deixe de confiar em Deus. Não importa o que você está sofrendo agora, não importa o que você sofreu no passado, você confiou, então confie agora. Eu sei que você tem estado preocupado por essa situação toda que a gente está vivendo nos últimos dias, essa pandemia, né? Embora há uma flexibilização, as informações parecem dizer ao contrário, e você fica preocupado com o emprego, você fica preocupado com o sustento da sua família, você fica preocupado com a igreja, com as coisas de Deus, como estão os irmãos, queridos. Confia em Deus. Confia em Deus, do mesmo jeito que você confiou no passado. Na continuidade do texto, nós chegamos no verso 36 e ele diz assim, ó, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, esse é um texto que não tem muita necessidade de explicação, não é mesmo? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3, diz assim, né, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, veja, não é hora de desistir, queridos. A gente não pode desistir agora. Não vai adiantar nada, queridos, servir a Deus por 50 anos e abandoná-lo no último dia da nossa vida. Não vai adiantar nada servir a Deus por muitos momentos, em várias situações, mas no final deixar escapar. O texto aqui nos diz, queridos, que nós temos necessidade de perseverança. E perseverar é não largar as mãos de Deus em momento algum. Se a sua vida for exigida um dia por causa da fidelidade a Deus, escolha entregar sua vida, mas não desista de Deus. Não desista dos caminhos de Deus. Não volte às antigas práticas. Não volte a fazer coisas que você fazia no passado, como os hebreus estavam fazendo aqui. Persevere. Eu fiz o meu evangelismo, meu estágio de evangelismo do 3º ano, o pastor Josué também fez. O meu foi em Ribeirão Preto, não sei onde foi do pastor Josué, mas o meu foi em Ribeirão Preto. E eu me lembro que na primeira noite que nós chegamos lá, o presidente da associação, o pastor Acílio, ele usou uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Ele comentou um pouquinho, né, sobre as ações que já haviam sido tomadas ali para que aquele evangelismo acontecesse, e ele disse assim, pastores, alunos, pensem o seguinte, nós já pulamos no trampolim,
né? Você já viu um nadador pular do trampolim? Pois é. Está lá o trampolim e ele pula. E aí ele disse assim, a gente não chegou na água ainda, mas não dá mais para voltar para o trampolim. Não se esqueça disso, queridos. Nós já pulamos do trampolim. Não tem como voltar atrás mais, queridos. Não dá mais nessa altura da vida, na história do mundo como ele está. Não dá para voltar mais, queridos. Não tem como a gente desistir. Agora a gente não pode desistir de forma alguma. Então pense assim, todas as vezes que você tentar desistir, ou pensar em desistir, melhor dizendo, pense que você já pulou do trampolim. E agora não tem como você voltar mais. Você não caiu na água ainda. Jesus ainda não voltou, mas não dá para voltar atrás, queridos. E o texto aqui continua dizendo, né, no verso 37 agora. E aí Paulo reforça a esperança da breve volta de Jesus, dizendo assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Presta atenção no que esse texto diz. Aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, amigos que de repente estão nos acompanhando aí também, entenda uma coisa, coloca no seu coração. A promessa é repetida aqui. E ela precisa ser repetida na nossa vida todos os dias. Aquele que há de vir, virá, queridos. Aquele que vem, virá e não tardará. E aqui no verso 38, talvez o coração desse texto, queridos, dessa sessão aqui dos versos 32 ao 39, está o segredo para a nossa vida. E ele diz assim, ó, todavia o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, queridos, é crer no invisível, é crer no improvável, é agir em conformidade à vontade de Deus, ainda que pareça loucura, ainda que pareça que vai dar tudo errado, ainda que pareça que todas as coisas virão e serão contrárias a nós. É viver pela fé. Viver pela fé é quando você vê e ouve uma informação pela TV e aquela informação está totalmente dizendo o contrário do que a Bíblia diz. Então você fica com o que a Bíblia diz. Viver pela fé, querido irmão, querido amigo, querida amiga, é chegar ali no final do mês, quando você recebe o seu salário, e agora talvez foi cortado pela metade ou mais da metade, e você então separar a parte que pertence para Deus, os 10% do dízimo e mais um percentual que você definiu com Deus para a oferta. Viver pela fé é nesse tempo de desemprego, alguém bater a sua porta, um currículo que você entregou, e a pessoa diz assim, olha, você foi selecionado para trabalhar aqui. Ah, que legal, que benção. Qual horário? O horário é de segunda a sábado. E aí você olha para os seus filhos ali com dificuldade para alimentá-los, sua esposa que está cuidando deles, sua casa talvez não é sua, precisa pagar o aluguel. E esse trabalho ali que aparece para você, parece que é a salvação da lavoura, como a gente costuma dizer, mas você tem que trabalhar no sábado. Viver pela fé, então, é mesmo diante dessa circunstância. É não abrir mão de ser fiel a Deus, de guardar os seus mandamentos, inclusive o sábado. É permanecer leal a Ele, crendo que Ele vai sustentar. De alguma forma, não sei como. E Deus não explica muito as coisas que Ele vai fazer. Só sabemos que Ele vai fazer. Isso é viver pela fé. Sabe por quê, queridos? Porque o texto, na segunda parte do verso 38, diz assim, ó, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E aí o 39 diz assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não podemos retroceder, queridos. Já pulamos do trampolim. Não tem como voltar atrás. Não caímos na água ainda, mas não dá para subir no trampolim de novo. Viva pela fé no nome do Senhor Jesus. Seja fiel e leal a Ele. Custe o que custar, ainda que venha custar a sua vida. Seja fiel a Ele. Não desista de forma alguma. Declare na sua vida diária como aparece a declaração do verso 39 aqui. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Para terminar, queridos, Pastor Josué, passei um pouquinho já do tempo aí, mas mais alguns minutinhos aqui eu já vou terminar.
eu quero contar uma história que você provavelmente já ouviu em algum sermão, ou já leu, enfim, mas é uma história que eu gosto muito. É a história de uma nadadora chamada Florence Chadwick. Ela atravessou o Canal da Mancha, né, que é um estreito ali que liga a Inglaterra e a França. Foi uma nadadora muito famosa, né? Deixa eu mostrar uma foto dela aí para vocês. Esta é Florence Chadwick. Nessa data que você está vendo aí, de 4 de julho de 1952, Florence tentou realizar mais uma proeza, né? Ela tentou ali atravessar o canal, né, uma distância ali de 33 quilômetros, mais ou menos, entre a ilha de Catalina e a praia de Long Beach, né, ou Long Beach, Beach é praia, né? A praia de Long Beach, na Califórnia. Uma distância ali, como eu mencionei para vocês, com cerca aí de 33 quilômetros. E nessa data, então, que eu mencionei aí para vocês, 4 de julho de 1952, ela mergulhou na água. Era um dia difícil, estava assim muito nebuloso, mas ela começou a nadar. Começou a nadar, pessoas ali acompanhando do seu lado, né, para um possível socorro, se fosse necessário. Mas quando estava terminando a travessia, queridos, faltava 800 metros para ela terminar a travessia. Ela parou de nadar, levantou a sua mão e pediu para que aqueles que estavam do barco do seu lado a removessem da água. E logo ela chegou ali na praia. Pouco depois disso, dela ter saído da água, algumas pessoas perguntaram a Florence por que ela tinha desistido, faltando tão pouco, lembre-se, faltava 800 metros só, tinha nadado 32 quilômetros e um pouquinho, faltava 800 metros apenas para concluir a travessia. E então ela respondeu isso que você vai ver aí na tela agora. Ela respondeu assim, queridos: eu teria feito esse esforço final, mas a neblina se tornou muito densa e não percebi que a praia estava perto. Se soubesse disso, teria ido até o fim. Naquela ocasião, a neblina tão forte, queridos, impedia os olhos de Florence de enxergar que ela estava perto da praia. Entenda uma coisa, as provações que você tem enfrentado hoje, toda essa situação que nós estamos vivendo agora, situações relacionadas à nossa fé, provações, perseguições, problemas de todas as ordens, queridos, são neblinas desta vida. Nós já estamos bem perto da praia. Ainda não conseguimos enxergar, queridos, porque a neblina dessas coisas nos impede de ver. Mas siga nadando, continue dando as suas braçadas, porque a praia está muito perto. Florence, naquela ocasião, não sabia que ela estava perto da praia. Mas nós sabemos, queridos, que nós estamos muito perto da praia, que Jesus vem logo ali, muito em breve, e que quando ele vier, toda a neblina desse mundo vai ser dissipada. Portanto, não permita que a neblina desta vida o impeça de enxergar que a praia da redenção está muito próxima e que você muito em breve vai atracar o seu barco ali. Você vai concluir a travessia e assim receber das mãos de Jesus a coroa da vida e habitar eternamente com ele. Eu não sei se você, durante essa pandemia, tem pensado em desistir da fé. Mas se você tem pensado em desistir, então tira isso da sua cabeça. Lembra do que Deus fez no passado, na sua vida. Não jogue fora a confiança. Continue confiando em Deus. Persevere, chegue, termine a travessia, continue nadando, continue remando. Não desista, persevere. Viva pela fé, independente das ações contrárias, siga sendo leal a Deus, aos mandamentos de Deus, à fidelidade a Deus, ao trabalho para Deus, porque, como diz o verso 39, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, irmã, amigos que nos acompanham, pastor Josué, toda a família, que Deus abençoe muito vocês também. Posso orar com vocês?
gostaria de terminar a mensagem com uma oração, pedindo uma bênção especial a favor de cada um. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra, esperança que nos dá, conforto, motivação e acima de tudo, Senhor, certeza de que a Tua palavra se cumpre, tem se cumprido e vai se cumprir na nossa vida. Aqui estamos, Senhor, reunidos, cada um no seu lar, né? E com uma vida, uma experiência de vida que cada um tem. Tu sabes qual é a experiência de vida de cada um dos irmãos e amigos que nos assistem nesta noite. Ajuda-os, Pai, a lembrar da atuação do Senhor no passado, para que eles continuem confiando, para que continuem perseverando, para que continuem, Senhor, vivendo pela fé. Porque eles não são, Senhor, daqueles que retrocedem para a perdição. São, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que o Senhor os conserve, ó Deus, nos teus caminhos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Josué e família, Deus abençoe vocês. Irmãos do distrito do Jardim de Boituva, que Deus abençoe vocês também. Que Deus continue cuidando de vocês. Nos vemos, quem sabe, pessoalmente aí muito em breve, em nome de Jesus, né? Foi um prazer e uma alegria estar com vocês nesta noite. Espero que a mensagem de Deus tenha falado ao seu coração. Fique firme, não desista. Jesus vem e muito em breve nós iremos com ele. Como eu costumo dizer aqui, quando eu termino todas as mensagens do meu distrito aqui, para o meu distrito, melhor dizendo, né? Avancemos, queridos, porque Jesus tem pressa. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.